Olá para você que me acompanha no projeto Você, assessor de comunicação 7 estrelas. Bom, hoje eu vou trazer para vocês 5 grandes estratégias de comunicação para médicos. Então, roda! Bom, pessoal, então é o seguinte. Primeiro passo da comunicação para médicos é fazer com que o seu assessorado, que é médico, entenda em qual setor ele está atuando. E aí, eu sou economista, eu gosto muito de bater um papo explicando sobre os setores de atuação do meu assessorado e onde ele está. No caso, o médico ele está no setor terciário, que é o setor de serviços. A origem do setor de serviços está em servir, em atender a necessidade de outra pessoa. Então, relaciona-se em primeira instância com a experiência do paciente. Essa experiência do paciente que vai fazer com que ele tenha uma fidelização e principalmente, pessoal, o mais importante, que ele consiga aumentar o preço da consulta, tá? Então, quando eu vou conversar sobre esse movimento do que é o setor de serviços, eu vou explicar algumas coisas para motivar o meu assessorado a não querer encher o consultório. Porque todo médico, quando nos procura, quer a priori ter mais clientes. E essa não é a decisão mais inteligente. O mais inteligente é você ter um preço de consulta que vá subindo gradativamente dentro de um processo de elasticidade de preço. Se você não sabe o que é elasticidade de preço e quer receber esse material, deixa o seu e-mail aqui nos comentários que eu vou te mandar um material, porque eu sou economista, então eu tenho um material sobre elasticidade de preço que pode te ajudar a entender do que eu tô falando sobre até quando a consulta, até quantos reais a consulta do médico, que é teu assessorado, pode subir. Mas explicando sobre o serviço. Bom, gente, o médico, ele oferece um bem intangível, aquilo que não pode ser tocado. E ainda existe outras grandes questões, que são a ausência de propriedade. Quem está em contato com um médico que é especialista, usa o serviço do médico num determinado momento, mas obviamente não tem propriedade nenhuma sobre o serviço daquele médico. Tanto que eu gosto muito de ir a médicos, eu ia muito aqui em Goiânia, o Dr. Fernando Pires, para fazer processos de... Ele é dermatologista especialista na parte de estética facial. E eu tenho sardas, hoje eu amo minhas sardas, mas até muito tempo atrás, ou até um pouco tempo atrás, eu não gostava das sardas, então eu fazia tratamentos para tirar as sardas. Hoje eu passo uma base quando eu quero ficar sem sarda, igual agora, ou com menos sardas, porque ainda dá para vocês verem, ou simplesmente eu deixo as sardas à mostra, né? Hoje à tarde eu saí com as sardas bem à mostra. Então, assim, o que acontece, pessoal? O médico, ele tem que entender que esse relacionamento com o paciente tá muito ligado na heterogeneidade. O que é heterogeneidade do serviço? Nenhum médico é igual ao outro. Embora tenham especialidades iguais, nenhum é igual ao outro. E é nesse diferencial que o médico tem que focar. Outra grande questão é a inseparabilidade da produção e do consumo. Ou seja, no momento que eu produzo o serviço, atendimento médico, ele é consumido. E a experiência é, então, o fator determinante para você ter um consultório não cheio, porque isso vai te deixar exausto como médico e vai deixar o seu assessorado médico exausto, tá? Essa questão da inseparabilidade dessa produção de serviço é muito complexa. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo hoje, vou lançar ele durante a semana, mas acontece uma separação. Eu tô te oferecendo um serviço que é educação, só que é educação à distância, mas é um momento que eu vou estar
fazendo outras atividades e você vai estar vendo esse vídeo. Tá vendo tanto que é mais fácil? Então eu tenho uma separabilidade do que é a produção, que é o que eu tô gravando agora, do consumo, que é o que você tá tendo nesse momento, tá? Então essa inseparabilidade entre a produção do serviço e do consumo do médico é muito importante ser avaliada. Então, quando um médico ele quer encher o consultório, ele se esquece que ele está oferecendo um produto intangível, heterogêneo, perecível, porque aquele atendimento não tem nenhum tipo de armazenamento, tá? O que dificulta muito o serviço médico, e ele é inseparável a produção do consumo. Então, por isso, não é inteligente encher o consultório do seu assessorado de pacientes, tá bom? E aí, essa é uma dica 7 estrelas. Invista em experiência do paciente para que você possa aumentar o valor da consulta e fidelizar os seus pacientes, tá bom? Então, todo assessorado que chega na gente, que é médico, em geral já fala: eu preciso investir em marketing de conteúdo. E aí você deve corrigir o seu assessorado. O ideal não é investir em marketing de conteúdo apenas, mas é investir principalmente em marketing de serviços. O que é o marketing de serviços, Núbia? E no que ele se diferencia do conteúdo? O conteúdo é um processo no qual eu gero um valor para a pessoa e esse valor vai fazer naturalmente com que ao longo do tempo eu crie uma autoridade. Esse é o mote do marketing de conteúdo. Mas o que é então o marketing de serviços? O marketing de serviços nada mais é do que uma abordagem que se destina a mostrar valor de um médico, posicionando esse médico como provedor de soluções a determinadas necessidades. Então, por exemplo, eu citei o exemplo aqui do Dr. Fernando Pires, que foi meu dermatologista, né, que atuou junto comigo como médico assistente, né, como meu dermatologista. Nesse processo, ele se mostrou e se posicionou como provedor de um serviço que eu precisava muito, porque na época eu não gostava das minhas sardas e ele sabia tirar sardas, então o que eu queria era muito ficar sem as sardas. Então, nesse momento, você deve explicar para o seu assessorado que o marketing ideal é o chamado marketing de serviços, né? É o marketing de serviços que vai ajudar o seu assessorado para que ele foque nos diferenciais. Qual é o diferencial de um médico, pessoal? Diferencial do médico são suas habilidades profissionais. Essas habilidades são diferentes da formação. Então, não adianta a pessoa ter especialização nisso, especialização daquilo, se ao executar o serviço, ao entregar o serviço, no caso que é o atendimento médico, essa habilidade não fique evidente e, de fato, esse médico não consiga solucionar esse problema, tá? E o principal do marketing de serviços é que ele foca nos impactos na vida que a habilidade daquele médico pode causar. No caso, o impacto do Dr. Fernando Pires no meu rosto foi ficar sem manchas e muito jovem, muito rejuvenescida, porque eu sempre estudei em escola pública e a escola pública, não sei se você sabe, não tem quadra esportiva e eu ficava muito exposta ao sol. Então, ali pelos meus 30 anos, eu já tinha uma cara de 45. Por quê? Porque, no caso, e hoje eu tenho 35, tá? Mas no caso, eu ficava muito exposta ao sol e minha pele é sensível, ela é uma pele que mancha, e isso ocasionou o quê? Eu desenvolver um envelhecimento precoce e ter bastante sardas, tá? Então, preste atenção, marketing de serviços é a solução que o seu assessorado precisa, no que você deve se especializar, caso você queira ser um assessor 7 estrelas e o seu nicho de atuação ser médicos. Então, a terceira grande questão da comunicação para médicos, que é, na verdade, uma estratégia de como atrair pacientes, porque sim, você precisa atrair pacientes, principalmente pagando o preço que você
quer ou que o seu assessorado e você estipularam como um preço de consulta ideal. Para atrair esses pacientes, a sua comunicação, que é no caso marketing de serviços, né? Se você pulou aqui a parte do anterior, volta lá porque eu tô falando do marketing de serviços. Você precisa muito passar três grandes diferenciais. A grande diferença de um médico para outro está, na verdade, em confiabilidade, tá? Numa entrega de serviço única e numa experiência muito inovadora em habilidade. Vou contar uma história para você entender do que eu tô falando. Eu fiquei grávida em 2017 e tive um bebê lindo que se chama Renato. Renato, filho amado. E esse Renato, e aí nesse processo eu estudei bastante sobre o parto. E eu, por incrível que pareça, decidi ter um parto cesárea. Então, cesáreo, né? Eu queria muito ter uma cesariana. E eu fui atrás e eu comecei a conversar com mulheres que tinham passado por parto cesárea. E eu sabia que eu queria uma anestesia chamada RAC. Porque, de fato, eu não queria sentir a dor do parto. Eu queria só meu filho nos braços. Eu sei que isso contraria muitas questões. Porque eu sei que tem amigas lindas que tiveram partos naturais incríveis. Mas eu achava que aos 33 anos não me considerava tão ativa fisicamente, não me considerava com um peso ideal e não queria correr nenhum risco e nem que meu filho corresse um risco. Então eu fui atrás de quem? As pessoas começaram a me falar que aqui em Goiás tinha um médico chamado Dr. Rui. E o Dr. Rui, ele foi anunciado pelas pessoas como uma pessoa muito habilidosa. O parto do Dr. Rui inteiro dura 40 minutos. E eu queria muito isso. E ele também é uma pessoa de muita confiança. As pessoas já fizeram muitos partos com ele e tiveram sucesso. Ele tem pessoas que ele fez o parto que hoje tem a minha idade, 35 anos. Então eu queria muito. E aí, o diferencial do Dr. Rui é porque ele troca muito a equipe, ele treina muito a equipe, porque ele é cirurgião e ele tem uma equipe muito boa de anestesistas. E eu não sei se você já passou por uma cirurgia, nunca se preocupe apenas com o anestesista, não, com o cirurgião, mas a parte mais importante é conhecer o seu anestesista, porque na verdade ele vai ser responsável por quase que 80% do sucesso da tua cirurgia. Então, o Dr. Rui, ele passou confiabilidade, ele entregou um serviço único e o diferencial dele é ter uma equipe excelente e ele tem uma habilidade profissional de fazer uma cirurgia em 40 minutos. E isso chamou muito minha atenção, tá? Esses foram os fatos comunicacionais que fizeram com que eu chegasse ao Dr. Rui e fizesse a minha cesárea com ele, meu acompanhamento de pré-natal inteiro. Ele é um excelente médico e eu fui muito feliz. Foi desse jeito, minha cesárea foi luxo, meu bebê foi luxo e deu tudo certo. Então, gente, quando você quer atrair pacientes, você tem que investir em confiabilidade, entrega única e na exposição da tua habilidade. E habilidade, no caso do cirurgião, é resultado mais tempo, tá? Comunicação para médicos, valor agregado. Como subir o preço da consulta? Se você já teve um assessorado médico, muitas vezes quando ele te procura para fazer uma assessoria de comunicação e marketing, o que ele está buscando é subir o preço da consulta. E para isso, ele precisa de visibilidade social. Como dar visibilidade social para um médico? A grande questão aqui é você trabalhar os diferenciais que a gente já falou, principalmente confiança de ex-pacientes e a habilidade desse médico por meio de releases. Então você tem que fazer releases e enviar para a imprensa e fazer com que esse médico dê várias entrevistas. Mas aqui a chave, a 7ª estrela dessa estratégia é: você precisa fazer um media training com seu médico, com seu assessorado médico. Não adianta assessorar um médico e não ofertar um media training para ele. Esse media training
training já tem que estar incluso no teu preço, assessor de comunicação. Você não pode chegar depois de um tempo e falar, eu vou te oferecer um media training por R$ 8.000. Não é assim que funciona, tá? Então o ideal é que você pegue esse valor desse media training, que é sim em torno de R$ 8.000, e você dissolva para esse médico dentro de todo o trabalho de assessoria de comunicação que você vai fazer para ele. Por quê? Esse media training seu você vai ter que explicar que a comunicação de um médico, ela precisa ser extremamente humanizada. Quando o médico demonstra que ele se preocupa com o paciente em todos os aspectos da vida do paciente, ele conquista a confiança do paciente de que qualquer atividade que este médico desenvolver será bem desenvolvida. E isso, uma comunicação humanizada por parte do médico, aliada à questão de você fazer uma comunicação mostrando que o médico é extremamente habilidoso, que ele ele oferta um trabalho extremamente também diferenciado dos outros médicos que oferecem o mesmo serviço. E a confiança, gente, é o fator que vai gerar uma percepção diferente do valor da consulta do médico, tá? Quando as pessoas confiam em alguém, elas têm uma tendência a pagar mais. Para confiar, muitas vezes a pessoa precisa conhecer. O primeiro passo para conhecer é estar na mídia, mas para estar na mídia você precisa ter um media training, estar treinado. Você que é médico ou que assessora um médico, precisa treinar esse médico para fazer uma comunicação humana. Se você não entende nada sobre comunicação humanizada, sobre medicina humanizada e tem interesse de receber esse material, deixa seu e-mail aqui dizendo que quer receber o material de comunicação humanizada, que eu vou te mandar um material 7 estrelas. Sextou no projeto Você, Assessor de Comunicação, 7 estrelas. E eu tô aqui para te passar, então, a quinta dica ou a quinta estratégia de comunicação para médicos. Gente, e a quinta estratégia é aquilo que nós, economistas, chamamos de palpabilidade do serviço. Núbia, agora você foi longe. Lógico que eu fui longe. Hoje é sexta-feira, dia de longe. Mas não, gente, vamos entender um pouco mais essa questão da palpabilidade de serviços. O que eu quero dizer com palpabilidade de serviço? Eu quero dizer o seguinte, quando você vende um serviço, existe uma parte que é impalpável, intangível. Isso é o mais caro, é sempre aquilo que a gente mais investe. No caso do médico, ele investe na formação dele, nas habilidades que ele desenvolve, nos diferenciais que ele desenvolve na equipe médica e de enfermeiros, fisioterapeutas, toda a equipe que o acompanha. Mas muitas vezes se esquece da palpabilidade do negócio, que é, em geral, onde o médico atende. Este local tem algumas chaves que podem ser motivo do seu assessorado médico não estar conseguindo subir o valor da consulta dele ou estar até perdendo pacientes. O primeiro grande motivo de perda de pacientes relatado já em pesquisas é ser mal atendido pela secretária. Eu contei para vocês que eu tenho um bebê e eu passei por alguns pediatras aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia, e eu tinha um pediatra muito renomado, responsável até por um plano de saúde, e eu deixei de ir nesse pediatra levar o meu filho porque ele tinha uma secretária extremamente mal educada e infeliz. E eu sentia que todas as vezes que eu sentia no consultório, chegava no consultório, existia uma rejeição quanto à minha pessoa, quanto ao meu filho, meu marido e toda a nossa turma. E aí, pelo simples fato de ser mal atendida por ela, que é, no caso, às vezes vista como apenas uma secretária, ele perdeu um paciente. E perdeu um paciente que ficaria com ele 12, 14 anos. Isso é muito grave, pessoal. O tempo médio, quando você fideliza um paciente, ele pode ficar com você o resto da vida e indicar muito mais pacientes, né? Então, treinamento para a equipe de apoio. Tem que treinar as meninas da limpeza e tem que treinar principalmente as secretárias e ter algumas outras preocupações que estão estacionamento, acessibilidade. Eu não sei se vocês
tem noção, mas tem até hoje lugares que são consultórios médicos e que tem a escada como opção e o elevador. Atenção, médicos e equipe, elevadores estragam. Você não pode contar com elevador para ofertar serviço médico. É rampa ou então fazer atendimento no térreo, tá? Isso é muito importante. Água, café, tornar a espera mais amena, colocando televisores e colocando às vezes som ambiente de relaxamento. Barulho da água é uma coisa que ajuda muito a espera passar de forma mais tranquila, tá? E ter sempre um cuidado, porque aquele teu paciente é ele que tá pagando as tuas contas. Então, você que assessora o médico tem que ter esse diálogo aberto e franco com o médico, explicando que se esse paciente não for bem atendido, é muito provável que esse paciente não volte e não indique o trabalho deste médico, diminuindo o nível de confiança e a reputação do médico. Se você ficou aqui até agora, né? Então não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de marcar outras pessoas para conhecer esse conteúdo. E se você assessora alguém e quer tirar dúvida, pode me mandar por direct ou aqui por mensagem também nos comentários. Cada vez mais 7 estrelas, tá bom?